Nessa aula, nós vamos aprender a consertar alguns problemas. Até agora, o que fizemos no DigiFlash deu tudo certo de primeira. Claro, esses arquivos eu testei eles com antecedência, então eu já preparei tudo para dar certo, mas no dia a dia a gente sabe que nem sempre tudo dá certo, e aí como proceder quando as coisas não dão certo. Bem, para isso eu separei aqui alguns arquivos que eu trabalhei que estavam com problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abri-los e vou mostrar. Algumas coisas dá para corrigir, outras coisas são incorrigíveis. E aí eu tenho que fazer de novo. Eu vou jogar aqui no meu DigiFlash todos os arquivos, eles vão carregar lá, as imagens não processadas. Então, primeiro eu quero mostrar esse aqui. O que acontece nesse aqui? Nesse, eu só usei os ímãs para prender, porque eu não tinha os ímãs que marcavam o fio e piques, né? Que são aqueles ímãs aqui, ó, com essa bolinha preta. Esses são os ímãs de pique e fio. E aí, como eu proceder? Se eu não tenho, por exemplo, às vezes acontece de você perder o ímã, ou você está na faculdade e o ímã não aparecer. Bem, tem como resolver alguns problemas. Aqui vão dar vários problemas, eu vou mostrar para vocês. Olha, vou processar. Então, a gente vai aguardar. O primeiro problema que ele vai aparecer aqui na minha parte aqui de inconsistência é que ele vai dizer que os moldes estão sem fio, né? Aqui, ó. Molde não possui sentido do fio. Deixa eu ver se eu consigo... Opa, não ficou legal. Aqui, ó. Molde não possui sentido do fio, porque não tem ali a marcação do fio. Isso não é problema, por exemplo, eu posso utilizar os próprios fios, os pontos do mouse. Mas se você olhar aqui, olha o que ele fez aqui. Aqui, ele pegou e não fez a voltinha que ele não acompanhou. Por que que isso aconteceu? Essa aqui é a final 4531. Então, vamos abrir a foto aqui, ó, 4531, é a primeira. Para a gente entender por que que isso aconteceu. Eu vou abrir aqui a imagem. Ah, meu Deus, é hora disso acontecer. Pronto, a imagem abriu. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu botei o molde muito próximo aqui, ó, dessa marcação do DigiFlash. Algumas pessoas chamam isso de calçadão de Copacabana. Bem, tá muito próximo. O molde não pode estar tão próximo assim. Tem que ter um espaçozinho aqui de pelo menos uns 4 centímetros em volta disso para funcionar. Isso eu aprendi fazendo. Eu não li isso em lugar nenhum. Não posso colocar o molde muito grudado aqui. Tá vendo? E aí o que que acontece? Acontece justamente esse erro aqui, porque ele está muito próximo à lateral aqui, ó, ele não pega o ponto. Aqui, ó, eu vi, ó, temos outros erros aqui. Olha só como aqui tem bastante erro. Ó. Quando a gente dá um zoom, deixa eu andar aqui para você ver. Esse erro aqui também eu conseguiria consertar. Começar a dar um pouquinho de trabalho. Então, para consertar esse erro aqui primeiro, aquele lá não tem jeito, mas esse aqui teria. Eu venho aqui, ó, com a seleção, seleciono o ponto que está fora e dou delete, ó. Tá vendo? E esses dois pontos aqui também eu daria delete neles. E aí agora o que que eu viria? Acompanhando aqui o desenho, eu tentaria consertar. E aí eu posso tirar, se eu tiver com pontos de curva demais, isso pode me atrapalhar de consertar. Claro que o ideal é que você faça isso o mínimo possível, né? O ideal é como eu trabalhei até agora. Fotografei e virou molde. Mas, às vezes, o molde não está bem cortado, às vezes a iluminação, nesse caso aqui, essa sala que eu estava utilizando, a iluminação não estava boa em cima do quadro do DigiFlash. Seria legal eu botar uma luz em cima dele. Hoje eu entendo melhor isso por causa das videoaulas, eu sei como é que a questão da iluminação atrapalha. Então, eu posso vir aqui e consertar, né? Tem os pontinhos lá que estão fazendo curva que não eram para fazer. Nada disso tem problema para mim aqui. Mas aquele erro que está ali em cima, né? Que ele não pegou aqui, não tem jeito. Eu teria que tirar a foto novamente. Mas e o fio? Como é que eu colocaria o fio? Muito simples. Eu venho aqui, ó, venho na função fio, clico nela. E aí, ó, seleciono aqui a peça. E aqui eu tenho o... Como é que fala? As propriedades, ó, fio 180 graus, girar, eu sempre coloco fio de 180 graus, marco aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui é o fio, eu marco, pronto, a peça está com fio, ó, essa aqui é daqui para cá, eu marco,
fio de 180 graus é que ele pode girar para os dois lados, aí fica aquela seta com cabeça dupla. Aqui eu já colocaria daqui para cá e depois eu mandaria ele girar o fio lá dentro. Entendeu? Aqui ele vai me dar essa opção do giro do molde. E aí lá no Audaces Moldes eu mandava girar a peça porque o fio tá ao contrário. Como eu não tenho aqui dois pontos para que eu possa marcar o fio assim, ó. Aqui eu estou marcando no olho, né? Então eu vou marcar ele aqui. Depois lá no Audaces Molde eu mando ele girar o molde e aí fica tudo certo. Então tem essa função de fio. Vamos ver essa outra peça aqui, ó. Essa aqui eu já coloquei o quê? O imãzinho lá para marcar o fio, mas nem sempre ele funciona, olha só. Vou mandar processar e aí você vai ver que ele vai me dar um erro. Pronto, ele processou, mas veja bem, ele não marcou o fio aqui, tá vendo? Olha, o fio está desenhado aqui, tem o ímã, mas ele não marcou. Ele marcou o fio aqui embaixo, aonde era para ele utilizar isso aqui para marcar o quê? Os piques. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui, clico nesse pedacinho de fio, apago. Vou lá no fio e venho aqui, ó, e utilizo essa marcação aqui para poder fazer o fio. Cliquei. Trouxe aqui, cliquei de novo, marquei o fio. E para marcar o pique, eu utilizo esse aqui, ó, piques. E aí eu venho aqui e defino, ó. Cliquei aqui onde eu quero, vou dar um zoom. Aí eu quero o pique aqui, ó, na direção desse risquinho. Cliquei e aí eu venho aqui e digo qual é o tamanho que eu quero o meu pique, qual é o tipo de pique que eu quero, se é pique T, pique V. Se eu quero pique num ponto de controle ou um ponto de curva, aqui eu vou botar um ponto de controle, que é um ponto de graduação. Então, ele colocou aqui um ponto que vai receber a graduação, que é um ponto de extremidade e um pique. Eu gosto de trabalhar com um pique em T, eu vou botar ele aqui em T, porque aí o cortador vem até aqui, ele não tem como ter desculpa de que ele botou o pique muito profundo. E aqui eu venho, ó, e coloco o outro pique aqui. Também vou botar lá pique do tipo T, e eu consertei aqui esse erro, ó. Botei o fio, botei o pique. Vamos pegar esse outro aqui, que também não está processado. Esse aqui vai dar um erro bem interessante. Eu acho que isso aqui aconteceu por causa da iluminação. Repara que como ele está com uma distância bem grande, ele não está dando aquele erro que ele dá aqui. Porque depois que ele processa, você vê, olha, que ele some com aquela marquinha, né, do calçadão de Copacabana. E aqui, o que ele fez? Ele pegou como pique a ponta desse ímã com a ponta desse ímã. Mesma coisa. Vou apagar, selecionei, apaguei. Vou lá em pique. Vou marcar aqui, ó, daqui para cá. Ele já pega em cima, ó. Marquei o fio. Pique não, desculpa, o fio. Aí eu venho aqui agora e vou marcar mais uma vez como é que fala? Os piques. Então, vem aqui, pique, vem aqui, pique. Opa, marquei errado, Ctrl Z. Vou vir aqui, Ctrl Z. Por que está acontecendo? Porque eu tenho esse ponto de curva aqui, ó, que está quase em cima do meu pique. Eu posso vir aqui, seleção, apago esse ponto de curva chato que está me atrapalhando. Vou lá em pique. E aí agora eu consigo botar o pique lá exatamente onde eu queria colocar o pique. E aí eu vou fazendo os consertos que o meu molde precisa. Mas, mais uma vez, eu te digo, o interessante é que isso não aconteça, né? Então, é muito legal que você faça testes para você ver qual é a melhor iluminação, o melhor posicionamento. Tem gente que prefere até colocar o celular, a câmera, num tripé, para facilitar essa parte aí, porque treme, às vezes pode ser até a própria mão da pessoa tremendo. Primeiras empresas que eu vi com DigiFlash chegavam a trazer pessoas de fotografia para criar um ambiente mais propício à fotografia. Entendeu? Aqui, ó, mais uma vez, ó, o fio ficou aqui, mas só que agora, ó, tu viu que eu tirei várias fotos da mesma peça. Agora, ele não pegou o fio, mas um pique ele já colocou, tá vendo? Até botou um pique que eu não gosto, que é o pique do tipo V. Eu venho aqui e altero ele para um pique do tipo T, mas isso aí é a gosto. Cada um coloca o pique da maneira que quiser. Então, eu venho aqui, coloco um pique aqui, né? Tudo bem que eu não precisava fazer, eu estou fazendo a mesma peça, mas é só para efeitos de aula mesmo, para você entender que o DigiFlash é um programa que vai te dar essas
possibilidades aí. Mas ele é muito simples. Se você sabe trabalhar com Audaces Mold, você vai saber trabalhar com DigiFlash tranquilamente. Quem está aprendendo vai ter mais facilidade ainda de trabalhar com o DigiFlash do que primeiro, né, do que com Audaces Mold. Bem, espero que você tenha gostado dessa videoaula, dessa sequência de videoaulas aí do DigiFlash. E não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.